Lucas, bom dia, seja bem-vindo. É sempre um prazer recebê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Um prazer recebê-lo pela primeira vez no Bom Dia Agronegócio. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui no Notícias Agrícolas, falando um pouco mais da visão do Itaú sobre o mercado de açúcar. E não é um momento fácil e nem tranquilo para esse mercado, né, Lucas? A volatilidade tem estado bastante presente. O mercado na Bolsa de Nova York já perdeu patamares importantes. E o que justifica todo esse movimento? O mercado está bem volátil, né? Não só do açúcar, mas de todas as commodities. A gente tem um movimento macroeconômico aí forte. Todas as commodities estão perdendo níveis importantes. O petróleo, temos vários pontos aí, várias commodities que estão perdendo seus pontos importantes. Mas o açúcar também perdeu o range, mas a gente tem notícias do lado altista para preços também, né? Não são só não são só notícias negativas. A gente teve, especialmente aqui no Brasil, notícias importantes aí quanto à produção de açúcar, né? No último relatório da Única, a gente teve notícias bem preocupantes do ponto de vista de produção. O último relatório da Única referente à primeira quinzena de julho, a gente teve um mix de açúcar na produção baixo. A gente teve um valor. O que é um mix de açúcar para quem não está acostumado com esse termo? É a alocação dos produtos da cana dentro da usina. Você aloca para a produção de etanol ou para a produção de açúcar. O mix de açúcar, que é a alocação para açúcar, ficou abaixo dos 50% quando o mercado esperava que fosse uns 52%, mais ou menos, entre 51% e 52%. Como a gente já chegou aí mais ou menos terminou o primeiro terço da safra, como esse mix de açúcar não conseguiu subir o suficiente, a gente tem que vai acabar que a gente não vai conseguir ter um mix tão açucareiro quanto esperado. Então a produção brasileira de açúcar, apesar de cana estar indo relativamente bem, apesar do tempo seco, a gente vai ter que a produção de açúcar não vai ser tão forte, não vai ser tão boa quanto esperado. Então a gente tem um valor aí, um valor que deve ser revisado, né? A gente tem 41,2 milhões de toneladas de produção para o Centro-Sul que deve ser revisado para baixo, e esse valor aí, tanto a gente quanto o resto do mercado vai acabar revisando um pouco para baixo, então dá sustentação. No dia que o relatório saiu, a gente viu o mercado de açúcar subir 4% apenas no dia. É claro que a gente viu essas notícias macro, esse ambiente mais complicado, o que eles chamam de Trump Trade, que se o Trump for eleito é negativo para a China, é negativo para uma série de commodities, né, grãos, petróleo, então tudo isso vem pesando sobre o mercado, e mais você teve esse lado do fundamento aí altista, então você teve um macro mais bearish, né, mais baixista, enquanto você teve um fundamento mais altista do lado do Brasil, está dando essa volatilidade exacerbada aí nos últimos dias. Agora, Lucas, quando nós olhamos para esse quadro fundamental, você citou essa condição né, desse mix açucareiro aqui no Brasil, dessa expectativa do mercado para entender como vai ser a nossa oferta, quais são as suas perspectivas do lado fundamental, olhando para esse quadro brasileiro, o que nós podemos esperar para a oferta de açúcar e, claro, a nossa competitividade no mercado internacional, para nós entendermos também o quadro global de oferta para esse momento. Então, se a gente olhar o Brasil, produzindo bastante, né? A safra passada foi recorde, essa safra, apesar de ser um pouco menor do que a safra passada, provavelmente vai ser a segunda maior safra de produção de açúcar, e o mundo aí está cada vez mais dependente do açúcar brasileiro, né? Se a gente olhar as exportações de açúcar bruto, esse ano a gente deve alcançar 70% das exportações mundiais, né? Apesar de a gente fazer muitos anos, aí, algumas décadas que a gente é o maior exportador, a gente está chegando numa hegemonia que a gente nunca viu antes, né? 70% no mercado internacional é muita coisa. O mercado precisa do açúcar brasileiro, a gente está entregando, né, está produzindo bastante. Esses pontos assim que a gente fala, não vai chegar no 52, bateu 50%, são pontos
percentuais, né, muito na margem, importante para preço, mas em termos de dinâmica global, a gente ainda tem muito açúcar no Brasil, passou um estoque de passagem alto, né, na última safra, então a gente tem esse açúcar que precisa ser exportado, a gente vê as exportações do início do ano para cá, né, no safra de abril para cá, basicamente recordes em termos de velocidade de exportação, por causa dessa alta disponibilidade, por causa da necessidade do mundo do açúcar brasileiro. A gente tem outros importantes produtores, como Índia, Tailândia, Europa, China, Estados Unidos, que vão começar a sua produção ainda, mas para o final do ano, né, porque o hemisfério norte começa lá por outubro, novembro a sua produção, então esse período do ano é extremamente dependente do Brasil, extremamente necessário as exportações do Brasil fluírem bem, e a gente está vendo isso acontecer, né? Então, assim, por enquanto o Brasil responde à necessidade do mundo de maneira bem contundente, com exportações com volume alto, com exportações sem nenhum problema logístico, sem nenhum problema de trânsito ou atraso dos navios, né? Apesar de ter bastante navio esperando para carregar açúcar brasileiro, a gente não viu nada do caos logístico que a gente viu nos últimos anos, né? Assim, apesar de tudo, a resposta brasileira está indo muito eficiente em termos de exportação, mesmo o açúcar por container também saindo bem, o açúcar por a granel, né, o bulk, indo valores extremamente altos aí. Então a gente consegue responder bem a demanda mundial. Eu ia justamente te perguntar sobre essa questão logística, ainda bem que as notícias são, portanto, melhores do que as dos últimos anos. Os últimos anos nós tivemos realmente um caos, uma disputa pelo espaço nos portos, né, Lucas? Entre soja, milho e açúcar, que são produtos que disputam bastante esses espaços. Então, esse ano, a gente está numa situação mais tranquila. A gente não é tranquila, né? A gente tem Nunca é uma tranquila, produção. né, Lucas? Nunca é A gente tranquila tem quando uma eu estou no produção. Brasil. Exatamente, né? Nunca é tranquilo sobre nada relacionado ao Brasil. Mas se a gente olhar no passado, a gente pega as principais culturas agrícolas aí exportáveis no modelo bulk, né, que é o a granel. Você pega soja, milho, farelo e açúcar. Ano passado você passou de 200 milhões de toneladas exportadas, né, 2023. Esse ano, por causa do volume menor, um pouquinho menor de soja, um pouquinho menor, relativamente menor de milho, maior de açúcar, mas é pouco. Então, assim, desse total desses quatro grandes produtos exportados, a gente exportou mais de 200 milhões em 2023 e nossa estimativa para esse ano é um pouquinho abaixo de 190, né? Ainda é um volume gigantesco, colossal, mas ainda é um pouco menor do ano passado. Então a gente deveria ter um pouquinho menos de estresse, um pouquinho menos de preocupação em relação a isso. Lucas, quando nós olhamos para os nossos principais concorrentes e entendemos essa oferta global, nós vínhamos também de anos onde havia um déficit no mercado, na oferta global de açúcar, depois fomos equilibrando de novo esse mercado. Quando olhamos para esse cenário mais amplo e entendemos esse cenário global de oferta e demanda, que momento é esse? Nós estamos falando de um certo equilíbrio ou ainda vamos sofrer com alguma espécie de uma oferta um pouco mais ajustada ou talvez um excesso? O que nós podemos entender do atual momento do quadro global de oferta e demanda para o açúcar? Então, esses números variam bastante também, né? A Sim. gente estava esperando ano passado que a safra 23-24 no calendário global, né, de setembro a outubro, fosse um ano de déficit, no final virou superávit. E esse ano a gente começa esperando, né, que a safra 24-25 seja um ano de superávit. A gente espera 3 milhões de superávit. Mas, como falei, né, a gente tem essa possibilidade do Brasil produzir um pouco menos, a gente tem muita incerteza, principalmente sobre a Índia, mas sobre todo o hemisfério norte. Então, se o clima não ajudar, a gente pode voltar em um cenário de déficit. Mas a gente tem que esperar ver o que vai acontecer no hemisfério norte, o clima, assim, o mercado em geral colocou a valor presente que vai ter uma safra boa, porque não vai ser El Niño, e El Niño prejudica muito as safras asiáticas ali, né? Mesmo China um pouco menos, mas China, Tailândia, Índia principalmente, né? Você tem um período de seca. No passado você teve seca, pegou muito a Tailândia, a Índia que todo mundo esperava que pegasse bastante, acabou não pegando tanto, mas assim
tirando o El Niño, o mercado colocou a valor presente que vai ser uma boa safra. Mas se essa safra, né, eu gosto de falar que clima é probabilístico, não determinístico, né? Se você pega não vai ter El Niño, não quer dizer que a safra seja boa, você ainda tem as mesmas probabilidades de sempre, né? Pode ser que você tenha um clima um pouco ruim, não é o que a gente está vendo agora, né? A gente até viu excesso de calor ali no Sudeste Asiático, mas as chuvas que estavam um pouco atrasadas vieram normalizando. Então essa normalização fez também, ajudou o mercado a voltar para o low do range, né, assim, para a parte mais baixa do intervalo que ele vinha cotando no açúcar internacional, que é entre 18 a 21 centavos, que a gente tem visto desde mais ou menos desde março, né? O mercado pode voltar a alcançar esses patamares um pouquinho mais elevados, Lucas, na sua perspectiva? Hoje a gente está trabalhando abaixo de 19. O mercado pode encontrar espaço para voltar ali para casa de 20, 21 centos de dólar por libra-peso? Sim, eu acredito que mais para o final do ano, quando a gente tiver um pouco mais de definição do que vai ser a safra indiana, a gente pode ter um pouco mais, valores um pouco maiores, porque a gente vai descobrir o que, que vai ser realmente, o que, que vai ser safra indiana, o que, que realmente vai ser safra tailandesa, e daí a gente pode não ver que não vai ser essa expectativa tão boa como é, mas se a gente lembrar antes do relatório da Única, ele estava ali, né, um pouco abaixo do 18, né, na verdade a produção brasileira ser um pouquinho menor do que esperado, que tirou do abaixo do 18 para esse abaixo dos 19. E não imagino que isso vai fazer voltar lá para 21 centavos, mas já é um pouco de uma já é um pouco mais de suporte no mercado. Lucas, você citou também essa condição do macro cenário do mercado financeiro. Como é que o mercado financeiro está nesse momento pesando sobre a formação, o caminhar dos preços do açúcar? Você citou essa condição das eleições norte-americanas, a possibilidade ali de Donald Trump voltar, né, como presidente dos Estados Unidos, trazer um cenário para o mercado, os democratas se mantiverem no poder, um outro cenário. Nós temos a China como consumidora também exigindo um pouco de atenção. Quando olhamos para esse macro cenário, quais são os seus pontos de destaque que vão impactar, e o petróleo também você citou, que vão impactar diretamente no mercado de açúcar? O petróleo acaba sempre impactando, né, já que o açúcar pode ser transformado em etanol, né, principalmente no Brasil, mas agora em outros países também, como Índia, mas você tem esse fator aí do petróleo como uma macro tendência também, né, meio que mede o humor do mercado aí em relação a commodities. Em geral, você tem que se o petróleo está subindo, tem um suporte um pouco maior para todas as commodities. Quando ele está caindo, tem um suporte um pouco menor, né? Assim, você tem uma pressão baixista quando eles têm movimentos também baixistas, mas a gente acaba olhando isso assim com um pouco mais de ressalva, porque ele também não está em níveis estressados, nem para baixo nem para cima, né? Então, assim, esses US$ 80 por barril do Brent não parece ter espaço nem para altas exacerbadas, nem para quedas exacerbadas, então acho que a influência direta sobre os fundamentos do açúcar parecem serem limitados no momento. O que a gente falou de eleições americanas, acho que pesa sobre todas as commodities, né? Esse medo do Trump ganhar a eleição e fazer medidas contra a China, diminuir a atividade chinesa, né? Hoje em dia, mesmo que não seja todo ano que a China importe realmente grandes volumes de açúcar, né? Nada parecido com o que eles fazem na soja, por exemplo, né? Mas assim, a China ainda é o maior importador líquido de açúcar. Se a gente pegar a média dos últimos 3 a 5 anos, ele é o maior importador líquido de açúcar. Então é preciso ver qual que vai ser o impacto sobre a China. Na forma direta, acho que a gente lembra muito bem do problema da guerra comercial sobre os grãos, mas sobre todas as commodities a gente tem essa ressalva, né? Assim, até commodities metálicas que podem sofrer por causa de, um, de uma atividade mais fraca na China, importações um pouco menores de açúcar também, importações menores de grãos, né? Assim, a gente tem toda essa preocupação de que esse clima geopolítico ou político entre Estados Unidos e China prejudique a demanda por commodities. Tá.
Lucas, para nós concluirmos, o que tudo isso significa para a formação de preços aqui para o Brasil? Né? Quando a gente olha para a formação de preços, inclusive com o dólar acima de 5,70, como foi o caso do fechamento de ontem, quais são os alertas para formar preços por aqui no nosso mercado doméstico? O açúcar acaba seguindo muito, né, o mercado doméstico brasileiro, acaba seguindo muito o internacional, porque a gente é o grande provedor aí do mercado internacional. Não tem ninguém que possa competir, né, com o açúcar brasileiro, são só assim, mais importações oportunísticas ou alguma coisa de nicho, mas o grande provedor de açúcar bruto para as refinarias mundiais, basicamente é o Brasil, né? Então, assim, ele é muito mais ligado, assim, o problema de formação de bases é muito menor no açúcar do que, por exemplo, na soja, que você sempre tem essa disputa entre Brasil e Estados Unidos. Mas olhando o Brasil, na formação de preços, basicamente vai subir junto com o real, né? A gente vai ver o preço interno subindo junto com o real. Não tem muito o que fazer, né? Já que a gente acredita, pelo menos no curto prazo, que o açúcar internacional fique nesse range aí de 18 a 20 centavos, possivelmente ano que vem indo um pouco acima disso, e o real desvalorizando, então o açúcar aqui dentro vai se valorizar, né? A gente não vê muitos outros cenários além disso. Se essa desvalorização cambial continuar, o açúcar doméstico vai continuar subindo. Bom, vamos acompanhar. Lucas, obrigada por estar conosco aqui no Notícias Agrícolas, no Bom Dia Agronegócio. Volte mais vezes para que nós possamos continuar a atualizar as informações desse mercado. Você será sempre muito bem-vindo. Um abraço para você e para todo o time do Itaú BBA Agro. Sempre bom ter vocês conosco. Obrigada. Boa sexta-feira. Obrigado a todos os ouvintes aí e uma ótima sexta-feira. Muito obrigada para você também.